A ação do subconsciente é a mesma coisa que pecado, ilusão, nódulo da ilusão. O que importa é que a causa está gravada no subconsciente, é uma coisa do teu passado, é o currículo da vida, ou antecedente espiritual, como chama o Edgar Cayce. Antecedente é o registro da tua vida, é como antecedente criminal, é uma ficha corrida das besteiras que as pessoas fazem. Transcender o karma é uma coisa um pouco difícil. Os karmas permanecem latentes, ou seja, não é visível, é escondido, as pessoas nem percebem, e não passa a agir concretamente enquanto não surgirem vibrações iguais ou similares àquelas que os formaram. E aqui é o ponto bem importante. No momento que surgem pensamentos iguais ou similares, os karmas entram em ação e manifestam-se concretamente no mundo exterior. Isso vale para o karma positivo como para o negativo. A melhor vibração que possa manter é a vibração de gratidão e alegria, que nunca vai sintonizar, não é similar àquela vibração que deu origem ao karma negativo, então, e nunca vai manifestar karma negativo. Pelo contrário, sempre vai manifestar alguma coisa boa. Por isso que a gratidão neutraliza, ela não apaga, mas neutraliza, deixa parado. E se você estiver vibrando sempre gratidão e alegria, e nesse interim você acumular karmas positivos, em tese você anula. O fundamental é você não se apegar a coisas materiais, coisas fenomênicas. E aí a questão da importância da matéria não existe. Está dizendo que tudo é criação da mente, então a ideia é a causa. Se a causa não existir, o efeito não existe, portanto, quando você deixa de apegar às ideias, fixar as ideias na mente, o filme avança, muda o cenário e surge nova situação. Essa é uma forma de transcender o karma. É uma das coisas mais fáceis que tem também, depois da gratidão, é não se apegar. É o que o pessoal diz, entrega nas mãos de Deus, mas geralmente acaba distorcendo essa coisa de entrega nas mãos de Deus. É como se querer entregar o problema nas mãos de Deus. Não é isso. É soltar, é não se apegar. Quando você entrega a Deus, é nesse sentido. Não é entregar o problema a Deus, que Deus vai dar solução. Então, nosso assunto de hoje, continuando, é purificar os karmas por meio da gratidão. Como a gratidão neutraliza a ação dos karmas maléficos. Embora seja inevitável a concretização dos karmas, é possível controlá-la através de uma postura mental correta e positiva. Nada é mais importante do que a gratidão. Se mantiverem um espírito de gratidão com todas as pessoas, coisas e fatos, seus karmas passarão a se manifestar de modo controlado e purificado e poderão levar uma vida harmoniosa. Essa é a forma de transcender o karma que é mais fácil que existe. Manter uma postura mental correta e positiva. A única coisa é que no meio da confusão, você manter uma postura mental e correta e positiva, você tem que treinar. Se você não treinar, não adianta. Na hora que acontece a confusão, não adianta pensar, eu vou ficar calmo, você não consegue. É treinamento, é hábito mental correto que você tem que ter. Aí é no automático. Conscientemente você não faz.
tem que ser no automático. Por isso que tem que treinar, treinar, treinar. Ontem estava falando com o meu neto, ele foi fazer um curso de tênis na Argentina, em Buenos Aires, numa academia, e estava explicando por que tem que treinar. E tem que treinar porque tem que ser hábito aquilo. Porque na hora do jogo, você não vai conseguir pensar. Não tem como pensar. O adversário está mandando bola, você tem milésimo de segundo, você acha que alguém vai pensar? Não vai pensar. Tem que ser no hábito. É treino que faz isso. E aí treino vai fazer a postura correta, a forma correta de devolver, fazer a devolução sem pensar. Não dá tempo de pensar. E isso acontece na nossa vida. No meio da confusão, você não vai pensar. Você tem que simplesmente agir, e o agir tem que ser no automático. Se você não treinou, você não consegue. Esse é o problema das pessoas. Acha que na hora vai fazer, vai falar obrigado, vai fazer. Não vai tremer de medo e não vai conseguir fazer nada. Se não treinar, se não exercitar, não vai conseguir fazer. Confiar na desintegração do karma significa quando o karma manifesta, ela desintegra, ou seja, desaparece. Tem que confiar nisso. Se você confiar que o karma está desaparecendo, você não vai ficar aborrecido, não vai ficar triste, não vai ficar abalado. Mas se ficar triste, ficar aborrecido, ficar com raiva, se ficar se criticando, por que que isso acontece comigo, que besteira que eu fiz, você está transmigrando o karma. Por isso que tem que confiar na desintegração do karma. Quando acontecer alguma coisa, você simplesmente vai dizer, com isso, alguma energia negativa foi embora. É a única coisa que você vai dizer. Karma é como a corda do relógio despertador. O despertador toca porque há gatilho que faz soar alarme naquela hora. Da mesma forma, quando ocorrem em nossa mente vibrações mentais de ira, tristeza, raiva, medo, angústia, e ela funciona exatamente como um gatilho que faz agir a corda kármica, que vai fazer soar o alarme, mas no caso o alarme é um acontecimento correspondente àquela causa kármica. Portanto, o segredo de não deixar acontecer infortúnio é não dar oportunidade, que é criar esse gatilho para que o karma dispare. O karma não se elimina enquanto a corda kármica não se desenrolar e manifestar sob diversas formas. Quando manifesta, ela desintegra, ou seja, desaparece. Quando aparecer, não tem mais nada a fazer, simplesmente vai afirmar. Com isso, desapareceu. Alguma coisa ruim saiu, foi embora. Tem que soltar, tem que deixar ir embora, não se apegar. Se acontecer uma coisa boa, também vai embora. Uma coisa ruim também vai embora. E é assim que funciona o mundo. A corda do relógio esgota-se após desenrolar por completo. Da mesma forma, o karma também esgota-se após manifestar-se, que é a desintegração. Porém, a maioria das pessoas torna a dar corda ao karma quando este está se desintegrando. É por isso que o karma negativo nunca se esgota. O que significa dar a corda, que é a transmigração do karma, é ter atitude mental que reativa o karma, que é aborrecer, entristecer, recriminar a si mesmo, como sou um mau sujeito, sou fraco, não consigo, e assim por diante. Não recrimina. Quando acontecer alguma coisa, não se aborreça, não se entristeça, não recrimine a si mesmo, dizendo eu não presto, sou fraco, não consigo.
Quando acontecer alguma coisa ruim, não diga eu não consigo, eu sou fraco. Diz simplesmente, alguma causa kármica negativa foi embora. Só isso. Não fica recriminando, não consigo, não posso, eu não tenho persistência, não batalho o suficiente e essas coisas. Quando faz isso, está dando corda, a corda kármica, está fazendo que o karma transmigre. E isso vai fazer que apareça de novo, porque uma das características do karma é a repetição. E, na verdade, não é porque ela repete. A mente da pessoa faz repetir. O karma, quando aparece, desintegra, desaparece. Mas a pessoa planta de novo o karma. Então, se não plantar, ela desaparece. Por isso que tem que confiar na desintegração do karma. Confiar é isso. Aconteceu, simplesmente diga, obrigado, com isso, uma energia kármica negativa foi embora. Não é obrigado porque quebrou um braço, podia ter quebrado dois, que essa é a besteira que eu escuto muito na Seitianoye. Agradece porque quebrou só um braço, podia ter quebrado dois. Não é isso. Agradece porque uma energia kármica negativa foi embora, desapareceu, desintegrou. Isso é confiar na desintegração do karma. Por isso que você diz muito obrigado, mas não muito obrigado pela desgraça que aconteceu. Aí é como se dissesse para o subconsciente, eu gosto que aconteça essas coisas. Vai acontecer de novo. Ter tal pensamento negativo, seja passageiro ou na forma de reflexão, é reconhecer a existência do mal em si próprio e gravá-lo na própria mente. Costuma-se considerar boa, do ponto de vista religioso, a atitude de refletir sobre si próprio e admitir o seu lado mal. Mas não existe esse eu que a pessoa considera mal, isto é, não existe o eu mal. Não existe o lado mal. Esta é a visão fundamental da Seitianoye. Não existe. Matéria não existe. Eu que fracassa, eu que fraqueja, eu que não consegue, não existe. Se não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Por que que tem que desaparecer? Porque ela é manifestação de um karma negativo. Quando ela manifesta, desintegra, foi embora. Pensando desta forma, ou seja, pensando, está extinguindo o karma, enfraquecemos a força do karma que nos leva a repetir atos negativos e a transmigração do karma. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo disse: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Não há necessidade de julgar, pois se trata do falso eu, uma imagem falsa projetada pelo karma, algo inexistente que logo desaparece. E aí tem que tomar cuidado num aspecto, tá? Não é justificar o mal, o pecado, o ato errado ou o pensamento errado dizendo que não existe. Não é isso. Não é justificar. É para simplesmente não julgar, não pensar que existe esse eu que fraqueja, esse eu que aborrece, esse eu que é preguiçoso, este eu que não faz as coisas, este eu que não consegue. Isto não existe. Se não existe, não tem que lutar contra esse eu que não consegue. Os problemas das pessoas é eu não consigo fazer exercício, eu não consigo praticar Seitianoye. Por que que não consegue? Porque pensa que existe esse eu que não consegue. Esse eu que pensa que
existe, que é o que não consegue, não existe. Se não existe, não tem que ficar brigando consigo mesmo, eu não consigo. Simplesmente diga, é uma imagem falsa que surgiu em função de um pensamento errado do passado que se desintegrou. Por isso que é preciso confiar na desintegração do karma. Não adianta saber teoricamente que o karma desintegra. Você tem que ter confiança absoluta, certeza absoluta e não se abalar diante de qualquer coisa negativa. É simplesmente dizer desapareceu. Com isso, um karma negativo desapareceu, desintegrou, foi embora. Não fica perguntando o que, que eu fiz, por que, que isso aconteceu, por que, que isso tinha acontecido comigo. Não interessa mais, porque se fizer isso, vai transmigrar o karma, porque vai se aborrecer, vai ficar triste, vai ficar chateado consigo. Eu não consigo, eu não consegui. Esse eu que não conseguiu não existe. Se não existe, não tem que brigar com esse eu que não existe, que é o eu que não consigo fazer as coisas. Isto não existe. Não existe eu que não consigo fazer. Não existe eu que não consegue praticar exercício. Não existe eu que não consegue aprender. Não existe eu que não consegue ter disciplina para fazer controle financeiro e etc, etc. As pessoas que têm problema, dificuldade financeira, dizem eu não consigo e fica lutando com esse eu que não consegue. Não fica lutando com esse eu que não consegue. Esse eu que não consegue é um falso eu criado pela tua crença errada. Isto não existe. Se não existe, não brigue, não briga consigo, não brigue, não recrimina a si próprio, dizendo eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender, eu não consigo controlar, eu não consigo. Não existe esse eu que não consegue. É isso que tem que entender. Porque o karma desintegra. Quando o karma desintegra, desaparece. Se desaparece, esse eu também desaparece. Se desaparece, desaparece. Quem é o eu mal que aparece, então? O que parece mal é simplesmente um processo através do qual um karma maléfico formado no passado está se manifestando para desintegrar. A mente, em ilusão profunda, dá a forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. A mente, ilusão profunda, pode ser uma crença errada, pode ser um sentimento errado, um pecado. Isso tudo é karma, é ação do subconsciente. Por isso, quem conhece esta verdade, que não existe o mal, que a matéria não existe, que o fenômeno não existe, não pensa eu sou o mal, nem fica aborrecido com o acontecimento, mas mentaliza. Quem conhece a verdade, não existe o mal, não pensa eu não consigo, eu não faço, eu não existe. Em vez de ficar aborrecido, chateado, triste consigo próprio, mentaliza. Está se extinguindo o karma, extinto o meu eu falso, manifesta-se o eu verdadeiro, minha natureza divina, o Filho de Deus perfeito e harmonioso. Muito obrigado, doravante, não terei mais maus pensamentos. Muito obrigado. Essa é a mentalização que tem que fazer. Claro, não precisa ser exatamente assim. A essência, sim. Com isso, um karma negativo, uma energia negativa está sendo desintegrado, ou seja, esse eu falso que não consegue, que não isso, que não aquilo, também está desaparecendo e no lugar está manifestando
a minha natureza divina, o Filho de Deus perfeito e harmonioso. Muito obrigado, muito obrigado. Você tem que falar isso para você 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Depois de 20 vezes, qualquer mentira torna verdade, mesmo que você não acredite, passa a ser verdade. Aproveita o lado bom do subconsciente, que é burro. O subconsciente aceita qualquer coisa. Depois de 21 dias, né? 21 dias. É só isso. É 21 dias só que você tem que fazer isso. Depois do 20º dia, aquilo torna-se uma verdade, você para de questionar, isso não é verdade, você começa a dizer isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu posso, eu consigo, eu sei, eu sou capaz, eu posso. Fica falando, falando. É 21 dias só. Isso não pode ser tão difícil. Realmente não é. Eu fiz isso várias vezes e sei que não é. Eu menti para mim mesmo várias vezes e deu certo. Pergunta do seu Kawamoto ao professor Masaru Taniguchi. Se transigirmos, transigir é fazer um acordo, um tipo de uma concessão através do eu falso, com maus pensamentos, achando que com a manifestação deles está desintegrando o karma, não estaremos formando outro karma e assim nunca estaremos livres de causas kármicas? A resposta foi: conscientizando que o eu que comete o mal não existe, desaparece também a ideia de transigir o karma com esse falso eu. O viciado em bebida alcoólica, por exemplo, não consegue deixar este vício porque pensa que existe o eu dominado pela bebida e tenta reprimi-lo. É a mesma coisa de pessoas que pensam: eu não consigo controlar o meu vício, eu não consigo controlar as minhas finanças, eu não consigo fazer isso. Esse eu que não consegue fazer não existe. Não existe esse eu. Não tenta reprimi-lo. O viciado em bebida alcoólica, por exemplo, não consegue deixar este vício porque pensa que existe o eu dominado pela bebida e tenta reprimir. Mas compreendendo realmente que não existe o eu dominado pela bebida, deixará de ser dominado por ela. Tem muitas pessoas que deixaram de fumar, deixaram de beber quando entenderam isso. Pessoas da Seitianoi que conseguiu deixar de fumar e beber foi porque entenderam que não existe esse eu que bebe, esse eu que fuma. Eu já vi vários relatos do pessoal falando: eu entendi que esse eu que fuma não existe. E naquele momento apareceu o eu verdadeiro e a pessoa deixou de fumar. Na verdade, quando botava cigarro na boca, sentia péssimo gosto. Quando botava bebida na boca, sentia péssimo gosto e não tinha vontade de fumar, nem vontade de beber, porque já havia manifestado o eu verdadeiro. Quando você deixar de pensar que esse eu que não consegue fazer, eu que não isso, eu que aquilo, não existe, aparece o eu verdadeiro e desaparece aquele eu que não consegue. Não é para lutar. Se lutar, você está reconhecendo o eu que não consegue, o eu mal, pensando que existe. Não é lutar, é simplesmente dizer: esse eu não existe. Não existe, que não existe, não existe. E acabou a conversa aí. Se continuar, você vai admitir que existe. A conversa aí tem que ser curta e grossa. O eu que não consegue, o eu que faz isso, o eu que bebe, eu que não existe. Se não existe, não existe. Ponto final. Tem que acabar aí. Se continuar, se botar vírgula e continuar,
não vai dar certo. Como distinguir o eu verdadeiro do falso eu? O eu dominado pela matéria, ou seja, coisas fenomênicas, coisas que acontecem, coisas que vê, é o falso eu. E eu que domina a matéria é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é o que vê essas coisas e diz se isso é fenômeno. Se é fenômeno, é fenômeno, só tem que desaparecer e você domina. Esse é o eu verdadeiro. Uma ação que parte do princípio de que eu e o outro somos um é uma manifestação do eu verdadeiro. Sei que é o exemplo que o Sr. Masaru Taniguchi está dando. Essa atuação do eu verdadeiro se dá através de pequenos atos do cotidiano. Vivificar o amor nos pequenos atos do dia a dia, nessa atitude que Deus se manifesta. Esperando por algo grande, talvez a pessoa nunca tenha a oportunidade da vida de pôr em ação o eu verdadeiro. Isto é a vaidade do falso eu, esse ficar esperando por algo maior. A vaidade de querer vencer, a vaidade de querer ser melhor, a vaidade de querer superar os outros, a vaidade de querer mostrar a si aos outros. Esse é o falso eu. Sempre podemos fazer atuar o eu verdadeiro nos pequenos atos da vida diária. Por exemplo, lavar o prato. Podemos manifestar o amor. Tem até um relato verdadeiro isso. É de um cidadão que não tinha uma profissão certa e ele trabalhava como auxiliar na cozinha e era lavador de prato. Um orientador da Seiichi disse: não tem problema que você seja lavador de prato, mas você tem que ser o melhor lavador de prato do Japão. Aí ele entendeu, ele procurou ser o melhor lavador de prato do Japão, mas quem é o melhor lavador de prato também consegue ser melhor em qualquer outra coisa. A vida dele deu uma guinada, só porque passou a ser melhor lavador de prato. Aquele que lava bem o prato, deixa limpo, usando menos água possível, usando menos sabão possível, ou seja, aquele que vivifica as coisas, faz manifestar Deus no ato, em pequenos atos. Aquele que consegue manifestar Deus em pequenos atos, tipo lavar prato, lavar roupa, limpar uma calçada, fazer uma limpeza, esse é a verdadeira pessoa que está fazendo manifestar o eu verdadeiro, porque não faz isso para mostrar aos outros, para ser melhor do que os outros, para vencer os outros, faz para manifestar a vida de Deus, o amor de Deus. Esse é o eu verdadeiro. Quando você treina manifestar o eu verdadeiro, o eu falso vai desaparecendo. Então você não tem que ficar brigando com o eu falso, eu que não consegue, eu que não isso, eu que não aquilo. Quando você treina em manifestar o eu verdadeiro, o eu falso não tem mais lugar e desaparece. Outros tipos de eu falso, tá? O eu preguiçoso, não importa que seja. Aprenda sempre a manifestar o eu verdadeiro em pequenos atos. Esse é o melhor treinamento que você pode fazer. E dá para fazer qualquer momento do dia. Em qualquer coisa que estiver fazendo, procure ser o melhor, fazer o melhor, manifestar, vivificar, utilizar menos material, reciclar, reaproveitar, não importa que seja. Você está manifestando o eu verdadeiro. Quando você treina, exercita manifestar o eu verdadeiro, o eu falso gradativamente perde espaço e desaparece. Sem lutar com o eu falso. O que as pessoas fazem é lutar.
Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso, né? E aí não consegue fazer manifestar o eu verdadeiro. Não consegue, mais uma vez, porque não treina, não pratica isso em pequenas coisas. Se você treinar, praticar a lavar o prato todos os dias da melhor forma possível, utilizando menos água, menos energia, menos sabão, menos detergente, você vai manifestar o eu verdadeiro e sem brigar, os eus falsos vão embora. As pessoas acham que é mais fácil brigar com o eu falso. É muito mais fácil fazer manifestar o eu verdadeiro do que ficar brigando com o eu falso. Mas, como preferem fazer o difícil, infelizmente, eu não posso fazer nada. A evolução espiritual não consegue num salto. E isso tem que estar bem na cabeça, pé no chão. Quando a pessoa pensa em ter atingido um estado espiritual elevado, de repente vê-se retornando ao estado mental sombrio e pessimista, como se estivesse perdido a fé. Então ela pensa, ainda não compreendi realmente a verdade, sou um fracasso, eu não consigo. Porém, na Seichoné, as pessoas nunca se consideram fracassadas, elas mentalizam. O eu que fracassa não existe. O eu que não consegue não existe. Isso não é verdade, não é verdadeiro eu. Não passa de imagem falsa projetada pelos karmas dos meus atos imperfeitos e pensamentos imperfeitos do passado. Como a projeção dessa imagem falsa está sendo eliminado o meu karma negativo, porque o karma desaparece quando manifesta, quando apareceu esse eu que não consegue, o eu que fracassa, o karma, que é a causa, desintegrou. Desintegrando a causa, o efeito em seguida desaparece. Pensando dessa forma, mantenha a mente inabalável. Se você conseguir pensar dessa forma, você vai manter a mente inabalável. Não vai ficar chateado, não vai ficar aborrecido, não vai ficar triste. E aí você não transmiga o karma. O eu verdadeiro é aquele que, mesmo amarrado, não está tolhido. Mesmo agredido, não é atingido, mesmo dolorido, não sofre. E compreender isto é o despertar espiritual. Quando uma tempestade estiver te atingindo, você diz: o eu verdadeiro não está sendo atingido por essa tormenta, por essa tempestade, por esse fato desagradável. Mesmo que a pessoa esteja sofrendo, pessoa física, né, o corpo, e com a mente aflita por causa das manifestações do karma negativo, se compreender que existe o eu verdadeiro que não se aflige, apesar da mente fenomênica estar aflita, conseguirá desligar-se das aflições. E é a única forma de desligar das aflições, dos medos, das tempestades, das incertezas, das preocupações, é dizer, existe o eu que não está aflito. É interessante, mas é verdade. Quando você diz, existe o eu que não está aflito, existe o eu que não está com medo, existe o eu que não está temeroso dessas coisas, você sente uma calma. Faz isso para entender. Eu não vou conseguir explicar. Você tem que fazer. No meio de uma tormenta, você diz: existe o eu que não está passando por isso. Aí você vai sentir um conforto. É estranho, mas é isso. Se compreendermos que, transcendendo as nossas aflições fenômenicas, existe o eu verdadeiro, que jamais se aflige, superaremos a situação facilmente, sem criar nova semente, ou seja, sem transmigrar o karma de aflição. É fundamental você entender
Na verdade, não precisa nem entender. Mente para você próprio. Subconsciente é burro. Bota isso na cabeça. Subconsciente é burro. Depois de você falar 21 vezes que existe o eu que não está sofrendo, isso passa a ser verdade. Faz isso, tem que mentir para o teu subconsciente. Ela vai aceitar. Quando estiver no meio da confusão, no meio da tristeza, no meio do aborrecimento, diga, existe um eu que não está passando por essa dor, por esse sofrimento. Primeiro você vai sentir um conforto. Meio estranho, naquela confusão, você sentir conforto, mas vai sentir. Porém, mesmo que conscientizemos da nossa natureza divina, se forem muito profundas as raízes da nossa ilusão, karma, o pecado, não se extingue imediata e totalmente suas consequências, ou seja, a doença, a desarmonia ou as dificuldades financeiras. A rapidez, a morosidade com que desaparecem as doenças, dores e sofrimentos depende da profundidade das raízes kármicas que motivaram esses males. Ou seja, se for uma crença profunda, você não consegue remover de uma vez, nem fazer desaparecer o efeito de imediatamente. Mas isso não quer dizer que você não está vencendo a batalha. Você já ganhou a batalha. Uma estrela distante, cujas luzes demoram vários anos para chegar até nós, já pode estar extinta e, embora a nossos olhos pareça existir, pois estamos vendo a luz emitida há bilhões de anos. Embora possamos ver a luz de uma estrela extinta, na verdade, esta não existe mais. Então, o telescópio está mostrando luzes. Muito provavelmente, muitas daquelas luzes é de estrela que já não existe mais, ou até galáxias que já não existem mais. Mas nós estamos vendo agora. É meio estranho se pensar assim, ver aquela imagem e ver assim, falar isso já não existe. Mas é verdade, você está só vendo a luz. O fisicamente, a estrela, o planeta, até uma galáxia inteira, talvez já não exista mais. Mas você está vendo como se existisse. Assim também são as doenças, dores, os sofrimentos, cujas raízes kármicas são profundas. Estas podem estar extintas, mas as suas consequências ainda são visíveis, ou seja, ainda você sente. Embora estejam manifestadas doenças, dores, sofrimentos, dificuldades e outras coisas, as suas causas deixaram de existir no momento que o indivíduo desperta para a sua natureza divina, isto é, para a verdade de que é filho de Deus. Quem possui sabedoria compreende isso. Consequentemente, não sofrerá mesmo estando no meio de sofrimentos, nem sentirá dores, ainda que esteja no meio delas. Não terá de ficar à mercê da dor e de contorcer-se com ela. Produzir karma é como jogar uma pedra na lagoa. Exatamente, se você joga, forma um redemoinho assim. Quando joga a pedra na lagoa, formam-se ondas circulares e concêntricas, que vão se estendendo. As partes elevadas correspondem a doenças e dores manifestadas exteriormente. As ondas são formadas por partes altas e baixas que se alternam. Também as doenças, dores, angústias, ora aparecem, ora somem. Isto porque o karma também é uma vibração e se desencadeia na forma de ondas. Ou seja, tem parte alta parece que existe, quando vai para a parte baixa desaparece, mas torna a aparecer de novo. O karma funciona desse jeito. Mas à medida que ela vai se afastando, vai perdendo intensidade e vai desaparecendo. Por isso que é preciso confiar na desintegração do karma.
Quando fala desintegração do karma, não é instantâneo. Pode demorar dias, anos, meses, mas você vai simplesmente confiar na desintegração do karma. Não vai desintegrar instantaneamente, vai durar dias, semanas, meses, anos, e vários anos, dependendo da profundidade, dependendo da distância da estrela, você vai enxergar a luz depois de não sei quantos mil bilhões de anos, da mesma forma. O karma também. Se é uma coisa profunda, ela forma ondas grandes que sobe e desce, aparece, desaparece, vai diminuindo de intensidade, tem uma hora que desaparece. Por isso que tem que confiar na desintegração do karma. Se você não confiar, você vai se aborrecer, vai se entristecer, vai duvidar de si próprio, e aí você vai semear o karma negativo novamente, e aí começa, é como jogar pedra de novo na lagoa. A onda nova se forma e recomeça tudo de novo. É isso que não pode deixar fazer. A primeira onda é sempre mais alta, a segunda mais baixa, um pouco, a terceira mais baixa ainda, e assim vai enfraquecendo sucessivamente até desaparecer. Mas se jogar outra pedra, se a pessoa se debater, se ficar aborrecido, ficar triste, se ficar zangado consigo próprio, desanimado, provoca novas ondas kármicas e aí joga nova pedra e começa tudo de novo. Só não joga pedra de novo. Tem que confiar na desintegração do karma. Se você não confiar na desintegração do karma, você vai jogar pedra de novo e vai formar novamente a onda. Quando vier, vai aparecer, vai desaparecer, vai aparecer, vai desaparecer, vai aparecer, vai desaparecer, vai aparecer, desaparecer. Toda vez que aparecer, você vai simplesmente dizer, com isso, está indo embora. Não fica aborrecido, não fica triste, não se critica, não se recrimine. O eu falso está indo embora, deixa ir embora. Dá um tchauzinho. Confia na desintegração do karma, tem que confiar. Com isso, está desaparecendo esse eu falso, esse eu que não é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, no pequenos atos do dia a dia, tenta manifestar máximo o eu verdadeiro, em pequenas coisas. Se fizer essas duas coisas, uma hora, tudo vai voltar no seu lugar. Quando Deus se revela, manifesta-se o bem, a justiça, a harmonia, tudo vai voltar no seu lugar, tudo volta a funcionar normalmente. Mas você tem que fazer isso. Quando Deus se revela, não é Deus vai aparecer e fazer desaparecer o problema. Deus se revela através da tua atitude, da sua forma. Deus se revela na forma da sua atitude, como você encara o karma. Você confia que o karma vai desintegrar. Aí Deus se revela aí, em você. Deus não revela como ser mágico que vai vir eliminar os seus problemas. Deus se revela através da sua própria atitude, da sua forma de pensar e na forma de agir. Tem que confiar na desintegração do karma. Se você não confiar, vai tremer, vai ficar com raiva, vai ficar remoendo, vai ficar se depreciando, vai ficar criticando a si próprio,
Por que que eu não consigo? Por que que eu não isso? Por que que não é aquilo? Esse eu que não faz, e eu que não consegue, e eu que não sei o que, não existe. É uma imagem falsa projetada por um karma do passado que está desaparecendo. Quando manifesta, desaparece. Você tem que confiar nisso. Não vai desaparecer de um dia para o outro. Pode durar dias, anos e meses, mas simplesmente você vai dizer: com isso está desaparecendo. Não joga a pedra de novo. Se jogar a pedra de novo, vai formar e vai voltar no início. Talvez você estava lá no finzinho, chegando na praia, mas fez a besteira de voltar lá no meio do mar. É isso que as pessoas fazem, porque não confiam na desintegração do karma. Falta fé. Isso é uma coisa de fé. Você tem que simplesmente acreditar e ponto final. Não tem outra forma. Tem certas coisas que você tem que fechar os olhos. Tem que fazer igual a mãe do professor Katsumi Tokuhisa. O professor Katsumi Tokuhisa duvidava dessas coisas e discutia com a mãe. E a mãe dizia para ele: eu confio mais no professor Masaru Taniguchi, que é muito mais inteligente do que você. Ponto final. E aí ele dizia: minha mãe, quando não tinha mais argumento, ela sempre dizia: eu confio mais no professor Masaru Taniguchi, que é mais inteligente do que você. E acabava a discussão, ele não tinha como discutir. E eu fiz isso, então eu sei o que é. Uma hora eu falei para mim mesmo: eu não achei nada ainda melhor do que isso, então vou confiar nisso aqui. Sem discussão. Confia na desintegração do karma. Porque simplesmente vale a pena confiar, só isso. Não tem coisa melhor do que isso. Então, confia, ponto final. E quem disse foi o professor Masaru Taniguchi, que é mais inteligente do que eu. Então, ponto final. A forma de transcender é confiando na desintegração do karma. Essa talvez seja a única forma real de você transcender o karma, é confiando na desintegração do karma, porque se você fizer isso, você não transmigra o karma, você não semeia o karma novamente. A única coisa tem que ficar bem claro isso. O karma desaparece porque desintegra quando ela manifestar. Confia na desintegração do karma. Confia na desintegração do karma. Não se deve pensar que as ondas de karma negativo vão desaparecer imediatamente após a compreensão da verdade, pois se aparecer outro sofrimento, a pessoa pensará que ainda não compreendeu a verdade, ficará aflita e debaterá, e com isso provocará novas ondas kármicas, ou seja, vai jogar a pedra. Portanto, é importante compreender que as ondas de dores, dificuldades vão enfraquecendo e acabam desaparecendo infalivelmente, ainda que isso demore um pouco, e pode demorar dias, semanas, anos e meses. Eu falo até por experiência própria. Vai enfraquecendo, vai diminuindo, e uma hora desaparece. Quando você menos espera, aquilo já desapareceu. Ao atingirmos esse estado de espírito, não tememos mais as doenças, dificuldades, dores e sofrimentos, já não perturbam nossa mente. Compreendemos que estamos salvos independentemente de existirem dores ou sofrimentos. Só atingir esse estado, que não é tão complicado, porque é uma coisa que logicamente você consegue ver e compreender isso. É só ver a onda que está aí na tela, você vai entender que ela vai enfraquecendo e vai desaparecendo. E isso acontece com as ondas kármicas. Karma é exatamente uma onda.
ela vai desaparecendo e enfraquecendo com o tempo, e uma hora desaparece. O tempo é o melhor remédio para tudo. Muito obrigado, foi ótimo estar com vocês. Eu sempre repito a mesma coisa e eu aprendo graças a vocês. Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigada, professora professora. Orlando. Obrigada a Muito todos. obrigada. Boa noite. Boa Obrigada noite. a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.